assim Deus quiser que aconteça. Existe algo que nós precisamos falar sobre esse trecho de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33, que parece que Paulo está mudando de assunto. Paulo, então, ele fala até o versículo 21 sobre enchimento do Espírito, e nós falamos isso num contexto de comunidade cristã. Ele começa então a falar sobre a vida nesse mundo em trevas. Ele fala então que para viver nesse mundo como crentes, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito. E ele fala então, como nós abordamos domingo passado, sobre esse enchimento do Espírito a partir da comunidade cristã. E eu queria que Paulo então ele ficasse por ali mesmo, que ele não complicasse mais a nossa vida. O negócio já está complicado demais, né? Falamos sobre enchimento do Espírito dentro da comunidade cristã. Isso é desafiador, é complexo, e era bom que Paulo ficasse por lá. Ele disse, tá bom, tchau, bênção, até aqui dá tudo certo. O problema é que Paulo continua. O problema aí é que Paulo, então, ele fala do Espírito Santo, do enchimento do Espírito agora dentro da relação conjugal, né? E nós muitas vezes entendemos que Espírito Santo se resume à realidade da igreja. Então, como é que eu busco o Espírito Santo? Sendo crente dentro da igreja. Mas não é só isso. Paulo, ele vai falar que não basta você ser um crente legal, não basta você fazer tudo certo dentro da igreja, se você não faz as coisas certas dentro de casa. É o que ele está dizendo. Paulo, então, ele continua o assunto do enchimento do Espírito Santo, como nós falamos no domingo passado, sobre o enchimento do Espírito na comunidade cristã. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos entender que esse enchimento ele vai se estender às demais áreas da nossa vida cristã, da nossa vida. Seja ela família, seja ela também trabalho. Não adianta fazer tudo certo dentro da igreja e fazer tudo errado fora da igreja, né? Não adianta de absolutamente nada. Está tudo formado numa vida só. O que acontece, na verdade, é que é muito fácil disfarçar uma santidade dentro da igreja. A gente se vê pouco por aqui. Então, quando nós chegamos aqui, já chegamos imbuídos desse espírito, né? De adoração, de cantar, de exaltar. Mas quando saímos daqui, nós muitas vezes nos despimos das nossas roupas da religiosidade cristã, e em casa nós mostramos de fato quem nós somos, né? Eu já contei aqui que eu tinha um amigo meu, policial civil, e ele trabalhava na delegacia da mulher, e ele dizia que era muito grande o número de mulheres que chegavam para prestar queixa, e muitas delas eram mulheres casadas com homens evangélicos. Como é que pode isso? Né? Como é que pode uma mulher espancada por um marido crente? Existe isso, é muito comum, inclusive. A grande questão aqui é que ser cheio do Espírito envolve não apenas a religião que nós estamos aqui habituados a praticar, mas envolve também família e trabalho. E nós então iniciamos esse estudo a partir do versículo 22 com um grande desafio. Mas o desafio aqui não é amar a esposa e nem a esposa ser submissa ao marido. Parece que esse é o grande desafio. Você vê, pastor, eu vou concordar com você, né? Quando eu leio, aparentemente parece que o grande desafio aqui é que a mulher ela seja submissa ao marido. Não é. E que o marido ame a esposa também não é o grande desafio. O grande desafio aqui nesse texto é que quando se fala em a esposa obedecer, submeter-se ao marido, e o marido amar a esposa, é que junto a isso se agrega uma outra expressão, como ao Senhor. O problema é esse, porque quando nós falamos sobre amar, o homem amar a esposa, nós poderemos inventar várias definições e maneiras desse amor. E quando nós formos falar sobre a mulher submissa ao marido, nós poderíamos elocubrar socialmente
administrativamente o que é uma mulher submissa. O problema é que esse amor e essa submissão, elas ganham uma definição mais focalizada, mais apropriada, com a expressão no Senhor ou como ao Senhor. E isso vai se estender, nós vamos ver domingo que vem, a questão do relacionamento com os filhos e também a questão do relacionamento no trabalho. Ou seja, o grande desafio é fazer essas coisas como ao Senhor ou no Senhor. Isso é um grande, digamos assim, problema. Não é fácil fazer isso. Eu reconheço de todo o meu coração, com todas as minhas limitações como marido, de que não é fácil seguir o que nós lemos aqui no texto de Efésios. Agora, eu preciso fazer duas observações importantes aqui. Primeiro, é que esse texto ele reflete um casal cristão. Ele está falando de um homem e de uma mulher crentes. Não está falando de uma mulher crente e um esposo incrédulo, e nem de um esposo crente e uma mulher incrédula. Ele está falando dentro de uma relação ideal em que nós temos duas pessoas, um homem e uma mulher, que são crentes no Senhor e são casados. Estão falando disso. Isso é importante, E outra questão também é que Paulo ele está falando dentro de um contexto em que nós temos uma mulher submissa e um homem que ama. Os dois se complementam. Então, as duas coisas são importantes, né? Ele está tratando aqui de casais casados, formados por um homem e uma mulher. Incrivelmente, a gente tem que falar isso nesses tempos, né? Um casal formado de um homem e de uma mulher, já que querem inventar agora trisal e outras coisas mais, né? Trisal é um casal formado por 3 pessoas. Aí, agora existe poliamor, né? Um homem que ama várias mulheres, mulher que ama vários homens, casamento aberto e por aí vai. Mas aqui dentro da relação ideal que Deus estabeleceu no seu plano, estamos falando de um homem e de uma mulher que ambos são crentes e estão dispostos a fazer aquilo que a Bíblia fala acerca da submissão da mulher e acerca do amor do homem. Uma grande questão também que nós devemos colocar aqui é que esse texto, eu vou usar uma expressão bem nordestina, arrupia. As mulheres feministas ficam arrepiadas quando falam em submissão. Existem mulheres crentes que se definem por submissas. A grande questão é, o que essa palavra submissão significa nesse texto? Aí vai ter uma grande surpresa. Você sabe o que significa a palavra submissão aqui? Traduzindo do texto original, a palavra submissão significa submissão. Está perfeitamente traduzida, não tem nenhum problema. Submeter-se significa alguém que está debaixo da autoridade de outra pessoa, ou submissão, alguém que está debaixo da missão de outra pessoa. Não tem nenhum problema com a tradução da palavra, de fato, aqui significa uma mulher que se submete ao seu marido. Isso resolve os problemas das feministas? De maneira nenhuma, eu não estou aqui para resolver o problema delas. A verdade é o que diz as Escrituras, tá certo? Nós então vamos falar um pouco sobre a submissão da esposa ao esposo. Por favor, solteiro, não saia daqui, porque isso vai lhe dar orientações para você escolher melhor o seu marido, para você escolher melhor a sua esposa. De antemão, para moças solteiras, eu diria o seguinte: quer ter um bom casamento? Descobrir um rapaz, olhe para aquele rapaz e pense se você é capaz de se submeter a ele. Se você não for capaz, não sentir segurança em submeter-se àquele homem, não se case com ele. Pode ser bonito, pode ser cheiroso, pode ser do Ministério do Louvor, pode ser o filho do pastor, pode ser rico, pode ser estudioso, pode ter um futuro econômico, mas se você não estiver disposta a se submeter àquele rapaz, nem queira se casar com ele. Então, primeira coisa, versículos 22 a 24, Paulo ele vai falar sobre a submissão da esposa ao esposo.
que se pergunta é o seguinte: por que Paulo não fala do amor da mulher pelo marido? Não precisa a mulher amar ao marido? Ele não faz isso porque ele parte do princípio de que a mulher se submete porque ela ama. Então isso sequer é falado. O amor ao esposo está implícito. Ela se submete ao marido porque, primeiro, ama a Cristo para obedecer esse mandamento que está sendo colocado, e também porque a mulher ama ao seu marido. É o pressuposto, está implícito aqui. E ele então fala, a ordem, a orientação, é que esposas, cada uma de vocês, se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor. Existe um preconceito em relação a esse texto e, consequentemente, toda a Escritura, porque se eu não concordo com o texto, eu discordo de toda ela, um preconceito pela incompreensão. Quando nós falamos de submissão, estamos trazendo à mente, muitas vezes, até mesmo por conta do machismo da nossa sociedade, que é igualmente destrutivo com o feminismo, nós estamos então trazendo à mente que uma pessoa sujeita, ela está sujeita porque ela tem menos importância ou é menos capaz. Submissão feminina não diz respeito ao valor ou importância da pessoa. Não é isso. Quando eu digo que a mulher deve se submeter ao seu esposo, não é devido à sua importância ou capacidade, mas à sua função dentro da estrutura familiar. É uma questão funcional, de determinação do papel que ocupa dentro da família, não significando inferioridade e nem escravidão. Se isso está na cabeça de algum marido aqui, esse marido tem um pensamento moldado pelo mundo, pela impiedade, porque submissão aqui não desvaloriza a mulher nem o seu papel. Na verdade, coloca homem e mulher no lugar em que devem estar. O que isso significa? É que a direção da família, a orientação espiritual estão a cargo do esposo. E a mulher, então, é aquela que o ajuda a cumprir esse propósito. Paulo, então, ele estabelece o tipo de sujeição que deve estar presente na família. Qual é esse tipo? É o tipo de relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Qual é o tipo de sujeitão que se espera de uma mulher? Não é a sujeição ensinada pelos livros da sociologia, pelos livros dos teólogos radicais, ou então pelos teólogos dessa nova teologia inclusiva. O tipo de relação descrita que deve fundamentar a relação da mulher com o seu marido é o tipo de relação de sujeição que a igreja tem com o seu Senhor. A igreja, ela é sujeita a Cristo, está debaixo da liderança, da autoridade e do propósito do Senhor, porque Ele é o cabeça, é o comandante da igreja. Da mesma maneira, o esposo é aquele que leva sobre si a responsabilidade de conduzir a sua família, estabelecida e dado pelo próprio Deus. Então, a mulher deve, neste sentido, estar sujeita ao seu esposo. E qual é, então, a amplitude dessa sujeição? Vai até onde? Versículo 24. As mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, versículo 1, ele vai enfatizar também a necessidade dessa submissão. Muito importante, você pode ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Então, nós precisamos entender que Deus, ele estabelece um propósito para a família, e esse propósito não é ganhar dinheiro, esse propósito não é ter bens materiais. Existe um propósito que Deus estabeleceu para a família, que é que aquela família glorifique ao Senhor. E o marido é que deve conduzir a igreja neste propósito, e a mulher, então, o ajuda, colabora, dá suporte para que o objetivo não do marido,
mas o objetivo da família seja alcançado. Existe um texto, a gente poderia falar muito sobre isso, nós não teremos tempo aqui, quem sabe com os casados um dia, a gente possa então entrar em coisas muito práticas e muito apropriadas, especificamente dentro da relação conjugal, nós não temos tempo agora. O pastor John Piper, ele escreve muito sobre casamento, e ele tem um artigo que se chama 6 mentiras sobre a submissão feminina, e eu queria vocês depois procurassem na internet para ler esse artigo muito interessante, e ele vai dizer 6 coisas que a submissão feminina não significa. Pastor John Piper. Primeiro, submissão não significa concordar com tudo. Não quer dizer que a mulher deva ascender, aceitar e concordar com tudo aquilo que o marido diz. Não é isso que significa. Que a mulher ela não tenha o poder de se manifestar na relação conjugal. Se você entende que isso é submissão, sinto muito, mas você entendeu o tempo todo errado. Então, primeiro, submissão não significa concordar com tudo. Segundo, submissão não significa deixar seu cérebro no altar. Como se a mulher, depois do casamento, deixasse de pensar. De maneira alguma. A mulher é parte fundamental para que o homem conduza a família, não ele, não ela, mas a família, inclusive ele mesmo, a cumprir esse propósito de, por intermédio da relação conjugal, o nome do Senhor ser glorificado, para que através da família possa se perceber que assim como o marido ama aquela esposa, Cristo ama a sua igreja e cuida dela. Isso não significa que a mulher, quando casa, ela para de pensar, ela se torne menos inteligente ou menos capaz. Ao contrário, olha, burro é o marido que não sabe valorizar a inteligência e a perspicácia da sua mulher dentro da relação conjugal. Isso sim é ser burro. Isso sim é abdicar da inteligência. Não, quem manda aqui sou eu. Você não sabe de nada. Você não tem capacidade. Isso é burrice. Mas submissão não significa deixar seu cérebro no altar. Terceiro, submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido. Não significa isso. É ele que toma a decisão, ele que manda. Né? Eu não pude deixar de lembrar dessa história. Diz que o cara chegou no céu. É muito conhecida essa história, né? O cara chegou no céu depois de morrer. Para entrar no céu tinham 2 entradas. Numa entrada tinha uma fila gigantesca. Eram só homens, né, enfileirados. Homens. E tinha outra entrada que só tinha um homem parado lá esperando. Então aquele homem que tinha acabado de morrer chegou e ficou naquela fila que só tinha um cara. E ele perguntou para aquele homem: amigo, essa fila aí comprida é o quê? Aí ele disse assim: não, essa fila aí são dos homens que as mulheres mandavam neles. Era grande a fila. Aí ele perguntou e disse: e você está aqui por quê? Ele disse: eu não sei, a minha mulher mandou eu ficar aqui. Então, não é abdicar da inteligência ou não tentar influenciar o marido. Claro que não desse jeito. Não tentar influenciar o marido. Deve tentar. Casamento é um diálogo. Casamento é uma construção a 2. Quarto, submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Isso não é submissão. Não é tornar o seu marido o seu Cristo. O marido ele ocupa um lugar importante dentro da vida da esposa, mas ele não é tudo para a esposa. Ela tem um Senhor a quem servir. Então, se o que aquele marido pede é o contrário do que Cristo pede, ela deve submeter-se a Cristo e não ao seu marido. Quinto, submissão não significa que toda a força espiritual da mulher tem que vir do marido. Se o marido é fraco, a mulher pode ser forte. Se o marido não ora, a mulher pode orar. A força, o vigor espiritual da mulher necessariamente não precisa vir do marido. Se fosse assim, o que seriam das mulheres cujos maridos não são crentes? Elas também não seriam crentes? E sexto, submissão não significa viver ou agir com medo.
Isso também não é submissão. Falamos um pouco sobre a submissão da esposa. Vamos falar agora, eu queria, encerrar com uma frase. John Piper, nesse artigo, ele encerra com uma frase que é muito interessante. Submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando no exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. Olha que definição linda sobre submissão. Submissão é o chamado, a vocação da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando no exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. Falar agora um pouco sobre o amor do esposo pela esposa. Eu também gostaria que após Paulo, então, ele falar acerca do amor do esposo pela esposa, ele não acrescentasse aquele negócio de como Cristo ama a igreja. Isso complica demais a nossa vida. Eu queria basear o meu amor por Ana Laura naquelas novelas da TV, são muito mais fáceis. Ou então naqueles filmes de Hollywood, ou então nos poemas de Machado de Assis, ou de Fernando Pessoa, é muito mais fácil. A grande questão é que eu tenho um amor concreto e real, intenso, pelo qual eu devo basear o meu amor por ela. Então, como nós falamos, enquanto o dever da esposa é submeter-se ao seu marido, o dever do marido para com a esposa é amá-la, ou seja, ambos têm deveres, responsabilidades. Aqui não fala nada de direito. Qual é o direito da esposa? Qual é o direito do marido? Não fala nada sobre isso. O que fala é sobre o dever. O que isso significa é que a maneira da mulher se entregar ao homem é pela submissão. E a maneira do homem se entregar à sua mulher é pelo amor. Mas ambos estão numa relação de entrega. Então, Paulo fala sobre a qualidade do amor que o homem deve ter pela esposa. Este amor tem como modelo, padrão, exemplo, o amor de Cristo pela sua igreja. Cristo, ele não deu a vida pela sua igreja a fim de oprimi-la ou escravizá-la. Não é esse tipo de relação, então, que orienta e estabelece como deve ser uma família cristã. Não é por intermédio da opressão, da escravização. Existe uma grande questão moderna, contemporânea, que diz o seguinte: o casamento acaba quando o amor acaba. E a gente então se depara com muitos textos nas Escrituras, como 1 Coríntios 13, que fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Como então nós podemos falar que o amor acabou? O problema é que o amor não acaba, o que acaba é o sentimento. Sentimentos acabam, amor verdadeiro não acaba. Então, amados, o que leva você muitas vezes a terminar um casamento não é a falta de amor, mas é a falta de sentimento. John Piper, que é uma pessoa que vocês já perceberam que eu admiro muito, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: o que mantém o casamento não é o amor, o que mantém o casamento é a aliança, é o compromisso. Se você não amar alguém, você continua com ela por causa da sua aliança e você reaprende a amar. Agora vamos então pensar, com base nesse amor que diz que deve ser o amor do homem pela sua esposa, o amor de Cristo pela sua igreja, de que Cristo amou a igreja sem falar que sentia alguma coisa. Cristo escreveu algum poema, eu sei que vou te amar por toda a minha vida eu vou te amar. Ele não escreveu um poema. Como nós entendemos o amor de Cristo pela igreja? O amor por Cristo se reflete naquilo que ele fez e não naquilo que ele sentia. Eu estou dizendo que Cristo não sentia amor? Eu não estou dizendo isso. É muito fácil sentir amor e matar aquela pessoa. Não é o que os psicopatas fazem tanto por aí? Aquele marido que ama tanto, tem tanto ciúme, aí a mulher não quer viver com ele e vai lá e mata a mulher. Ele não diz que sentia amor. Aquilo era amor, não era amor, porque o amor, ele faz bem para o próximo. Então, quando estamos falando sobre o amor de Cristo, estamos falando não sobre coisas que se sente,
mas sobre coisas que nós fazemos em relação à pessoa. O amor de Cristo, ele se manifesta em favor da sua igreja de maneira concreta e sacrificial, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele escreveu uma música para a igreja. Mas, como ele não fez nada, a igreja foi para o inferno. Lindo, né? Cristo amou ao mundo de tal, Deus amou ao mundo, o Pai amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele fez alguma coisa. Então, o amor aqui se reflete no que você faz e não apenas no que você sente. Eu te amo tanto, mas maltrata a esposa, não cuida, não de fato ama com o ato, não conversa, não dialoga. E esse amor é interessante, o amor sacrificial de Cristo, ele envolve entrega total. O que Jesus deixou de dar para a igreja? Nada. Ele deu tudo de si, deu a sua própria vida. Então é esse nível de amor que está sendo tratado aqui. É um amor que se fundamenta naquilo que se faz e não naquilo que se fala da boca para fora. Não naquilo que se diz sentir. Eu amo você, mas eu, de vez em quando, não tapas na sua cara. Eu amo você, mas deixo você passando necessidade. Não é esse tipo de amor. É um tipo de amor que, de fato, se manifesta em atitudes concretas, claras, de interesse da pessoa que é alvo do amor. Porque Cristo não buscou os seus interesses, Cristo ele fez pela igreja. O amor não é egoísta, o amor não pensa em si. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3 com base não naquilo que a gente faz, mas nos atos de amor de Cristo, nós entendemos melhor sobre o que é aquilo. Então, primeiro, o amor é muito mais o que se faz do que o que se sente ou o que se diz. E segundo, o amor nós percebemos pelos resultados que ele produz. Por que Cristo morreu pela igreja? Para a igreja fazer uma música sobre a morte de Jesus? Não, ele morreu com um propósito de santificar e purificar. Havia um propósito, um alvo, um objetivo a ser alcançado com aquele amor. Não era para ser alguma coisa altruísta e bonita, um mártir, mas aquele amor demonstrado tinha um objetivo, um resultado a ser atingido para que aquela igreja, aquele povo que ele estava separando fosse santo e sem defeito. Ou seja, o amor prático de Cristo teve um resultado concreto. Qual é o resultado do seu amor na vida da sua esposa? O que está acontecendo com ela da maneira como você está a amando em termos concretos, ou então, no seu caso, em termos abstratos, só naquele violão que você canta aquela música, amor verdadeiro, amor sem palavras. Aí chega lá e dá um chute na mulher. Não é? Então, o amor ele produz resultados, como nós vemos. Ele santificou a esposa, purificou, está mais santa, mais comprometida. Assim como a igreja se compromete com Cristo, a esposa, por intermédio do ato amoroso do amor, se compromete ainda mais com Ele. Nesse nível, fica muito mais fácil você ter uma mulher submissa. Uma vez eu conversando com uma irmã, não vou citar o nome da irmã, falando que estava orando para Deus dar para a sua filha um homem de Deus. E eu perguntei, a sua filha é uma mulher de Deus para ele? Então ore para a sua filha se tornar uma mulher de Deus. Não que não seja. Ao contrário, eu acredito que seja uma jovem de Deus. Para que então Deus ele dê para ela um homem de Deus. Porque um homem de Deus merece uma mulher de Deus. Porque é um negócio que estraga a vida do homem de Deus, uma mulher que não é de Deus. E vice-versa. Uma mulher de Deus, quando casa com um homem, que faz a besteira de casar com um homem que não é de Deus, dificilmente a vida dela vai para frente. Ou dele também vai para frente. Então, os resultados. O amor até no cuidado físico, Paulo chama atenção, não se resume a cuidados espirituais.
Ah, meu amor, hoje nós vamos passar a noite em jejum e oração. Isso é bom. Vamos fazer um jejum, aquele jejum que Paulo recomenda, que seja feito de maneira muito escassa, para que se dedique à oração. Mas não apenas isso. Não se resume aos cuidados espirituais, porque Paulo ele vai chamar a atenção para o marido de que ele ama a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Versículo 33, ama a esposa como ama a si mesmo. Então não se trata apenas das necessidades espirituais, mas se estende ao cumprimento de necessidades físicas e materiais. Assim como Cristo provê todas as necessidades materiais de sua esposa, que é a igreja, o marido deve estar atento a todas as necessidades físicas e materiais de sua esposa. É tudo. Não, eu levo minha esposa todo domingo para o culto, isso já está bom. Tenho que fazer mais nada em relação a isso. Porque o texto diz, porque os dois são uma só carne. Por isso que o marido deve amar a sua esposa, porque é parte do seu próprio corpo. Alguém chama de complementariedade. Ambos completam um ao outro. São uma só carne, cuidam das necessidades um do outro. Eles não estão em lados opostos, ou como se fossem uma competição. Quando o casamento chega nesse nível, cada um acreditando que está indo para um lugar diferente, mas não colaboram com aquele propósito de fazer com que o casamento seja para a glória de Deus, aí as coisas se tornam complicadas. Se nós, amados, investirmos na nossa vida familiar esse tempo da submissão da esposa e do amor do esposo, nós vamos então ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não há como você separar, dividir, dirimir a importância de que a vida cheia do Espírito Santo, ela envolve a igreja e envolve também a nossa família. Uma vez eu estava no encontro de casais, eu pastoreava uma certa igreja, eu estava no encontro de casais, nós passamos um mês planejando um encontro, com poucos casais, né? E fomos então para esse encontro, e todos os casais pareciam muito bem, sabe aquela bênção, aquela oh, glória, aleluia, sabe? Aquela coisa maravilhosa, meu amor para cá, meu bem para lá, te amo aqui, meu fofo, minha gata. Esse negócio lindo e maravilhoso, e a gente começou então a compartilhar alguns textos das Escrituras. Meia hora, um casal começou a se mostrar azedo, e aquele meu amor se transformou. E naquele dia, naquela manhã, quase nós presenciávamos uma separação conjugal. Por conta de situações que estavam ocultas, esses termos carinhosos, de muitas vezes nós ocultarmos o que de fato pensamos do outro. A gente às vezes chama alguém de irmão em Cristo, mas no coração a gente tem a convicção de que aquela criatura é um filho de Satanás. No coração, a gente odeia, a gente mata. Mas, ô irmão, por isso que a gente às vezes está cantando aquelas músicas na igreja, né? Sei o que tal. Diga para o seu irmão que você ama. Diz, eu te amo, irmão. Ah, filho do capeta. E a gente o quê? A gente não fala o que passa no coração da gente. E não é só dentro da igreja, não. É dentro de casa também. É dentro de casa. Mas se nós de fato queremos, amados, uma vida cheia do Espírito, precisamos começar a trazer a nossa família para experimentar esse enchimento, essa disposição, essa presença do Espírito, como, segundo o que diz as Escrituras, uma mulher submissa, um marido que ama a sua esposa. Aí você pergunta, mas pastor, eu não sou casada com um marido crente. Seja submissa a ele. Submissa até em que a submissão ao seu marido não entrar em conflito com a sua obediência a Cristo. Entre obedecer ao seu marido e obedecer a Jesus, obedeça a Jesus, mas até lá seja submissa graciosamente e amorosamente ao seu marido. Mas pastor, eu não sou casado com uma esposa evangélica. Minha esposa não é crente. Ame-a assim como Cristo amou a sua igreja. Não faça nada que desonre o seu leito matrimonial. Não faça nada que desonre o nome de Cristo, mas ame a sua esposa.
Mas o ideal, queridos, por isso que toda menina, todo rapaz que quer casar, procure dentro das fronteiras do reino do Senhor. Aquela menina que tem a Jesus, aquele rapaz que tem a Jesus. Para que a gente possa, de maneira muito mais fluida, muito mais intensa, muito mais objetiva, buscar cumprir o propósito para o qual Deus estabeleceu o casamento. Tendo o marido como o líder da família e a esposa como seu ajudador, desde Gênesis, quando o homem e a mulher foram criados, ajudador idôneo. Auxiliador idôneo. Eu queria concluir dizendo o seguinte, né? O mundanismo ele roubou o valor tanto do amor quanto da submissão. Nós modificamos, nós não, né? O mundo, ele modificou essa expressão amor verdadeiro, submissão, a ponto de tornarem ambos desprezíveis. As pessoas têm problema não é só com a submissão, mas com o amor verdadeiro também. Por isso nós temos aquele poeta que fala, mas que seja eterno enquanto dure, no reconhecimento de que um dia você vai querer trocar de mulher, ou mulher vai querer trocar de marido. E nós temos cantores gospel que enfim, são conhecidos por trocarem de mulher. Trocarem de mulher. E a gente acaba aceitando esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo aqui que um homem, uma mulher que teve o casamento desfeito não podem voltar a casar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um cara que faz isso 5, 6 vezes, poxa, é algum problema aí. Isso é normal? Existe ninguém, um planeta com sei lá quantas bilhões de pessoas, o cara acertar com uma? Então, o mundo ele desvaloriza tanto o amor de fato sacrificial bíblico, quanto aquela submissão. Até porque quando falamos sobre amor, falamos sempre no aspecto egoísta. Tem uma frase que diz assim, o egoísta também fala de amor, mas sem pensar nos outros. E é esse amor que o mundo fala, amor como prazer, amor como autorrealização, e nunca amor no sentido de você doar-se pelo outro. O amor verdadeiramente bíblico, ele também é desprezado por esse mundo. Assim como a submissão da mulher, que é incompreendida e desprezado. Inclusive, eu já conversei com mulheres cristãs que dizem que esse texto aqui reflete simplesmente um preconceito de Paulo em relação às mulheres. Isso é preconceito. Paulo escreveu isso fundamentado no preconceito. Coisas de quem não conhece as Escrituras da maneira adequada. Então, queridos, feminismo e machismo são ambos distorções do plano de Deus. É diferente de feminilidade e masculinidade. Feminismo e machismo são distorções daquilo que Deus quer. Homens são ensinados em nossa sociedade a agirem como mulheres, e mulheres são ensinadas a agirem como homens. Isso é um problema. Por isso, na hora que o barco está afundando, o primeiro a dar cotovelada para pular no bote salva-vida é um homem. Mulheres e crianças que se danem para lá. Estamos criando uma sociedade de mulheres extremamente masculinizadas e homens extremamente feminilizados. E nós então temos naquilo que o pessoal chama da geração do mimimi. Reclama de tudo, nada dá certo, está tudo ruim, está tudo péssimo. É muito sensível, você não pode atacar os sentimentos de ninguém, você não pode discordar e por aí vai. Qual é o resultado? Famílias fracas e famílias destruídas. A gente aprende a perseverar em tudo nessa vida. Você quer ser um grande jogador de futebol? Persevere. Ensaie, treine todo dia e você vai se tornar um Neymar. Neymar chegar no topo. E o que a gente vê sobre Neymar? Só escândalo. E esse, então, é o alvo dos nossos meninos, muitas vezes meninas, é um tipo de pessoa cujo caráter é desse nível. E nós podemos falar de vários padrões desse sentido, de que o amor ele se resume a aproveitar o próximo, a tirar proveito. E a submissão também como exercício de uma autoridade injusta.
inapropriada. Resultado, famílias destruídas. Se quisermos o enchimento com o Espírito, nós precisamos retomar o padrão bíblico sobre casamento e sobre família. Sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, de que não existe um terceiro sexo, de que não existem gêneros, não existe. Existe homem, existe mulher. Sem deixar de reconhecer o direito que a lei concede a cada pessoa a agir da maneira como quiser dentro da lei. Não estou dizendo isso. Biblicamente, Deus criou homem e mulher. Isso é o que a Bíblia ensina, é o que sempre eu ensinarei. E a Bíblia criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que fossem casados, para que se casassem. E esse casamento, então, tem um padrão que nós encontramos no texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Queremos o enchimento do Espírito? Vamos ter cuidado com as nossas relações na igreja. Vamos ter cuidado com as nossas relações conjugais. Então, domingo que vem nós vamos entrar no último capítulo de Efésios, onde ele vai falar sobre a relação de pais e filhos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você que é casado, clame a Deus por misericórdia, compaixão. Você que é esposa, esposo. Pedir que Deus nos ajude. Sei que tem irmãos aqui que valorosamente participaram de encontro de casais, organizaram encontro de casais. Pessoas que têm muito mais experiência de vida conjugal do que eu. E eu sei que eles concordarão comigo na exposição dessa palavra. Os casais precisam de ajuda. Não é verdade? Mas infelizmente poucos são aqueles que procuram no tempo certo. A gente muitas vezes, quando procura, eu estou dizendo isso por experiência própria. Quando procura no limiar das forças. E às vezes quando não tem mais solução. Nós precisamos, queridos, mudar essa realidade. Em que no Brasil, o número de divórcios entre os evangélicos é um número igual ao de divórcios entre os pagãos, entre os ímpios que não conhecem a Deus. É o mesmo número. Não existe diferença entre o casamento mundano e o casamento cristão. Nós, como povo de Deus, precisamos mudar essa realidade.